Continuando então aqui nossa análise de telas e controles, né? Nós também temos essa Flutter Gallery, tá? Lá na Play Store, na Apple Store, você pode baixar essa aplicação. Detalhe, né? Todas essas aplicações têm o código-fonte disponíveis no GitHub, tá? Basta você entrar no GitHub, procurar por esse termo aí, Flutter Gallery, que você vai encontrar lá. Você pode então baixar, abrir no Visual Studio Code, no VS Code ou no Android Studio para você analisar o código-fonte, tá bom? Então eu vou abrir esse carinha aqui e vou dar uma olhadinha nessa galeria, tá? Primeiro aqui em Studies, nós temos esse primeiro aqui, ele está mostrando apenas uma tela de login. Esse segundo aqui é uma tela de profile, bem interessante. E o terceiro aqui são animações. Tá? Nesse segundo aqui eu tenho estilos, aí eu tenho aqui várias e várias cores, né, com os tons nas retículas até a cor mais fechada. E aqui tipografia, como é que você pode utilizar aí, né, as letras, né, headline, título, corpo 2, corpo 1, caption, tá? Voltando aqui eu tenho material, eu tenho vários controles utilizados pelo material, são bastantes mesmo, tá? Backdrop, esse carinha aí. Bottom app bar, essa abazinha aqui de baixo, tá? Esse mais aqui não funciona, no caso aqui ele está apenas dando atenção a essa barrinha de baixo mesmo. Você pode mudar a cor dela, pode ir alterando alguns detalhes, mas sempre direcionado para a barrinha lá embaixo, tá bom? Voltando aqui, tenho o Bottom Navigation, legal também, né? Bottom Sheet, cliquei aqui, é o que vai acontecer. Ele aparece para mim essa mensagem que vem de baixo para cima, essa Bottom Sheet, né? Folha de baixo, tá? Bottom Sheet Persistent, essa aqui é modal, né? Modal porque ela desabilita a parte de trás da aplicação, então é como se fosse uma janela que está aparecendo por cima da aplicação, tá? E eu tenho essa persistente, vamos ver como é que é essa daqui. Essa, ela aparece, a aplicação, ela fica desabilitada, ó, tá? E aqui deixa eu ver como é que eu vou fazer para habilitar de novo a aplicação. Vou clicar nesse botão aqui. Ok, apenas isso que eu cliquei no botão. E é isso, tá? Ela ficou persistente mesmo, não tenho mais como voltar aqui para a aplicação, tá? Mas como a gente sempre tem que ler as informações, né? Então veja o que é que diz aqui, olha. Essa aqui é uma folha de baixo persistente, né, do material. Arraste ela para baixo para se livrar dela. Então vamos lá, vou arrastar para baixo e pronto, me livrei dela, tá? Então se eu quiser me livrar dela, arrastei para baixo. A outra, né, que não é persistente, se eu quiser me livrar dela, basta eu clicar aqui de novo e ela vai embora, tá? Muito bem. Botões. Aí tem aqui os tipos de botões: Raised, Flat, Outline, Drop Down, Icon, Action, tá? Cartões. Opa, tem esses botões Float Action Button. Aí eu vou ter várias opções aqui, né? Teal, Red, ok. Cards. Aí, tem alguns cartões aparecendo. Chips. Legal, pode ser utilizado em vários locais da nossa aplicação, né? Data Table, nós já vimos, né? Data Table no outro exemplo. Tá? Provavelmente é o que nós vamos utilizar de cara para exibir os dados para o usuário, né? No lugar de uma list view. Vamos analisar isso daí. Diálogos. Alguns deles nós vimos lá no
Flutter Catalog. Tem alguns outros aqui que são diferentes. Olha esse full screen aqui. Esse full screen, ele traz um formulário, tá? Para pegar hora, para pegar tempo, ó. Importante esse controle aqui. Um checkbox. Muito bem. Depois de diálogos eu tenho elevations. Aqui você observa, né, que o primeiro, a elevação dele é de 0 pontos, não tem sombra nenhuma, né? O segundo tem uma elevação de 1 ponto, já apareceu uma sombrinha. O terceiro tem uma elevação de 2 pontos, a sombra mais acentuada, e por aí vai, né? 16 pontos, 24 pontos, tá? Então a sombra vai ficando mais esfumaçada nesse caso aqui, tá? Ok, listas. Tem aqui algumas listas, posso ordenar aqui clicando nesse botão. Mais um exemplo de lista. Lista que eu posso reordenar, nós vemos esse lá no catálogo. Menus. Vários tipos de menus aqui aparecendo pra gente. Deixa eu voltar aqui. Navigation Drawer. Nós certamente teremos um drawer na nossa aplicação, né? Ele pede para eu pressionar aqui em cima dessa foto, aí ele abre o drawer para mim. Legal. Estou pressionando aqui em cima das fotos para ver o que acontece. Ele está apresentando algumas mensagens. Se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Olha, apresenta mais informações. Clicando aqui, ele retorna, tá? Legal, muito bem. Paginação. É aquela paginação que nós vimos também no outro exemplo, é o Page Selector, no caso, né? Pickers. Vai ter aqui provavelmente aqueles pickers para data, para hora. É aquele full screen que nós vimos anteriormente, bem parecido, né? Indicadores de progresso. Interessante. Pull to refresh. Aqui, ó, tá? Então quando eu vou para baixo, né? Quando eu puxo para baixo, ele refresca a lista, tá? Esse é o pull to refresh. Ok, tem o search. Aí, é o nosso lookup, nós vamos ter uma ideia parecida com essa daí. Inclusive ele veio até com uma drawer, né? Com uma gavetinha lá. Controles de seleção, checkbox, radio e o switch. Tá? Vamos utilizar com certeza. Então, nós temos os sliders. Temos a snack bar. Tá ali. Aquela barrinha que aparece ali embaixo com uma mensagem. Pode ter uma ação também. Abas. Duas abinhas. Abas com navegação scroll, aqui ó, tá? Que você pode arrastar para a direita e navegar pelas abas, né? É algo parecido com isso que nós vamos querer. Não exatamente com essas imagens, né? Mas quando nós estivermos navegando para cadastrar, por exemplo, a pessoa, tá? Vamos pensar, por exemplo, esse primeiro aqui seria os dados iniciais da pessoa, né? Daí viria dados de pessoa física ou pessoa jurídica, viria contatos, endereço, telefone, por aí vai, tá bom? Parecido com o que nós vimos no Invoice Ninja. Com certeza vamos usar abas, tá? Aqui tem as entradas de texto, né? Os text fields. Nós já vimos também lá no Flutter Catalog isso daqui, tá? Salário, password, ok? E finalmente, tooltips. Então a mensagem que vai aparecer quando quando o usuário pressiona por um tempo mais longo, né? Ele pede para a gente pressionar nesse ícone. Vou pressionar aqui. Aí, ó, tá? Então pressionei por um tempo mais longo. Ele apareceu ali um hint para mim, uma mensagem, uma dica, né? Que é essa tooltip, tá? Beleza, então o que é que você vai fazer agora? Material, tá? Faltam duas aqui para nós olharmos. Vamos entrar em Media. Media ele vai mostrar animações
tá? Imagens animadas, essa WebP e o GIF, e em vídeo ele vai carregar 2 vídeos aqui pra gente, uma borboletinha e uma abelha. E em Cupertino, né, ele vai mostrar a aplicação com os componentes do iOS, né, do mundo Apple, tá? Então, por exemplo, alertas, olha só, tá? Então, tenho aqui uma aplicação como se fosse uma aplicação do iPhone rodando no meu Android. Você pode utilizar, tá, diretamente esses ícones do Cupertino, né, esses widgets Cupertino, para construir a sua aplicação. Tranquilo? No lugar de usar do Material, que é esse aqui, você utilizaria do Cupertino, tá bom? Muito bem. Então é isso. Você vai também baixar essa aplicação para o seu celular, né, e vai dar uma analisada nesses widgets, tá? Se você quiser também, tá, o exercício é esse, é baixar para o teu celular e analisar, tá? Mas se você também quiser, desejar, você vai no GitHub, procura por esse Flutter Gallery, baixa para o teu computador e dá uma olhada no fonte dessa aplicação. Tente inclusive executar essa aplicação para o seu celular, tá? Não é obrigatório, tá bom? Mas se você quiser fazer isso, seria um exercício bem interessante para você ir se acostumando mais com o Flutter, tá? Também se você não conseguir, né? Baixei a aplicação, não consegui executar no meu celular, não se preocupe, tá bom? Nós vamos construir a aplicação passo a passo, né? Essas aplicações que são completas, ok? Normalmente você baixa, abre o folder no VS Code, por exemplo, ele pega os pacotes necessários, você já consegue compilar para o celular, né? Mas às vezes acontecem alguns probleminhas, tá? Se acontecer no seu caso, e quiser também pesquisar e tentar resolver o problema, vai fundo. Mas se você não conseguir, não fique frustrado, tá? Porque não é obrigatório agora nesse momento você pegar uma aplicação dessa e colocar no teu celular, tá bom? A gente vai fazer passo a passo o nosso RP, aí você vai entender como é que tudo funciona.